Você já experimentou aquela terrível sensação de estar com a vida absolutamente parada, sem um alvo, sem um objetivo, sem uma meta para atingir? A maioria das pessoas não consegue ter uma meta sequer. Você pergunta para elas o que elas querem, onde elas querem chegar, o que elas esperam da vida, o que elas estão construindo na vida, e elas simplesmente não sabem responder. Outras pessoas até estabelecem metas. Eu vou emagrecer. Eu vou ler mais. Eu vou estudar mais. Eu vou orar muito mais. Eu vou à academia. Eu quero ler mais a Bíblia. Enfim, um monte de coisas, e a maioria delas não conseguem atingir nenhuma dessas metas. E isso vai gerando frustração, cansaço e muitas vezes desesperança em ter novas metas. Talvez essa seja parte da tua história. Talvez essa seja um pouco da tua dor. E esse vídeo nada mais é do que uma reflexão para ajudar pessoas que estão nessa situação. A Bíblia traz um texto lindíssimo em Filipenses capítulo 1, versículo 13, que diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. De acordo com esse texto, a gente aprende que para alcançar um alvo é preciso de 3 coisas: clareza, estratégia e ação. Meu nome é Michel Pacheco, você está no Conversas com Quem Precisa de Deus. Vamos conversar sobre isso? Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês hoje sobre essa questão de ter alvo, metas, é clareza. E onde que a ideia de clareza aparece no texto bíblico? Aparece na imagem do alvo, porque o alvo é a imagem exata do lugar onde nós devemos mirar, onde nós devemos focar. Quando eu tenho um alvo na minha frente, eu vejo muitas coisas. Se coloca um alvo ali, então você vai ter uma árvore, você vai ter um passarinho voando, você vai ter as pessoas se movimentando mais ali, você vai ter uma série de coisas, mas você está focado no alvo. Você tem clareza que você tem que atingir o alvo. Então, a imagem do alvo me traz essa ideia de clareza. Isso é muito forte, porque para atingir metas é preciso ter clareza. Porque sem a clareza, a gente não consegue nem ter uma noção muito clara dos obstáculos que se levantam contra nós, aqueles que nós temos que vencer. A gente também, por outro lado, sem clareza, não consegue ter uma noção muito boa daquilo que pode nos ajudar, do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que deixar de fazer, qual caminho eu vou tomar, qual caminho eu vou deixar de tomar para atingir aquela meta. Então, sem a clareza, fica muito difícil. As pessoas normalmente cometem muitos erros quando o assunto é traçar metas e objetivos, porque elas não fazem isso com clareza. Então, eu quero ir direto ao ponto nesse assunto. Quando eu digo ter clareza para estabelecer uma meta, significa que a meta tem que ser muito, mas muito específica para funcionar. Uma meta muito ampla, uma meta muito genérica, dificilmente vai conseguir conquistar o teu esforço, a tua atenção e o teu foco. Então você tem que ser específico quando for tratar de uma meta. Hoje eu estou aqui no ponto A, o meu desejo é chegar lá no ponto B, e para chegar nesse ponto B, eu vou passar por um caminho, e eu vou passar por esse caminho tanto tempo para chegar lá. Exemplo, a minha meta é estudar 10 páginas do livro tal, depois disso fazer um resumo de 12 linhas sobre o assunto estudado, e esse resumo tem que estar pronto até amanhã às 10 horas da noite. Isso foi uma coisa totalmente específica. Minha meta é economizar R$200 durante 6 meses, porque eu vou fazer uma viagem em janeiro e eu quero nessa viagem jantar fora 5 dias seguidos. E vou usar esse dinheiro para esses jantares. Isso é uma meta bastante específica. Uma das coisas que o texto me ensina, que é até surpreendente, é que eu não devo focar só no alvo. Eu não devo focar só na meta. Como assim você não deve focar só na meta? Não! Pensa comigo. Eu vou atirar no alvo. Estou falando de arco e flecha mesmo. O alvo está lá. Eu apareço pela primeira vez. Eu nunca estive naquela situação antes. Eu não sei como eu manuseio uma flecha, eu não sei como eu armo o arco, eu não sei como eu encaixo a flecha no arco, eu não sei como eu miro, eu não sei que compensação eu tenho que dar, eu não sei qual a influência do vento, eu não sei qual a influência da distância, eu não sei a influência do peso da flecha, eu não sei nada, mas eu vou ali na hora, foco apenas no alvo e tento dar o meu disparo. É óbvio que esse disparo não tem muita chance de ser bem sucedida. Por quê? Porque eu abri mão de todo o processo e quis focar só no alvo. O que seria o certo? O certo seria eu focar no processo que vai me fazer acertar a flecha no alvo. Eu vou ter que comprar o equipamento adequado, me familiarizar com esse equipamento, ver o peso da flecha, dar alguns disparos ou muitos disparos para tentar entender a mecânica do arco da flecha. Eu vou ter que mentalizar a força que eu preciso puxar no arco. Eu vou ter que ver, depois de muitos disparos, qual a influência do vento, o que eu tenho que fazer para mirar, qual é a compensação que eu tenho que dar na hora de fazer a mira.
eu tenho que treinar muitas vezes, eu vou ter que acordar cedo e disparar, 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 até que aquilo vai entrando na minha mente, eu vou entrando no automático e eu consiga fazer melhores miras. Perceba que tem um processo, e se eu não focar nesse processo para dar um bom tiro, não adianta eu chegar lá, mirar no alvo e querer acertar. Não, antes de mirar na meta, mirar no alvo, eu preciso me concentrar no processo que vai me habilitar a atingir aquele alvo. Essa é a ideia, para mim, que está muito forte nesse texto. E a maioria das pessoas erra nisso aqui. Elas querem focar só o alvo. Elas não querem focar no processo. E se você não focar no processo, você não vai conseguir. A gente tem que entender que é o processo que leva a gente ao resultado. É o processo de estudo que leva a gente à aprovação. É o processo da dieta, da educação alimentar, da comida saudável, da academia, que leva a gente a perder peso e conseguir um corpo que a gente quer. É o processo da mudança de hábitos financeiros que me leva a atingir as minhas metas financeiras. Então eu preciso, sim, focar no processo para conseguir atingir os meus alvos. Então é o que você vai fazer todo dia é que vai ser decisivo se você vai atingir essa meta ou se você não vai conseguir atingir. E outra coisa que a gente precisa entender é que para eu dar um bom disparo, eu preciso ter foco. Não dá para chegar para atirar no alvo desfocado, olhando para o outro lado, não. Eu tenho que focar ali, eu tenho que olhar exatamente para o lugar onde eu tenho que acertar e não posso tirar os olhos dali. Agora, na vida, de onde vem o foco? O foco vem da motivação que você tem. Sem motivação, é muito difícil ter foco. E de onde vem a motivação? A motivação vem da visualização que você tem daquilo que você quer conquistar. Essa que é a motivação. Quando o sujeito está lá no processo de aprender a atirar, a visualização de um bom tiro é que motiva ele a treinar, 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 e essa motivação é que faz ele ficar focado. Então é assim, para atingir a meta eu tenho que ter foco, para ter foco eu preciso ter motivação, e para ter motivação eu preciso visualizar aquilo que eu quero. Literalmente, você tem que imaginar aquilo que você deseja. Se é um carro, você já tem que imaginar o carro, você dentro dele dirigindo, o cheiro do interior do carro, o cheiro do estofado, você tem que se imaginar num sinal, abrindo, você arrancando, você tem que se imaginar viajando numa estrada, você precisa se imaginar nesse carro. Se é um emprego, você precisa se imaginar nesse emprego, participando de uma reunião, dando sugestões, se arrumando para sair de manhã, chegando no emprego, que prédio que é, como que é, apertando o botão do elevador, subindo até a tua sala, como é que é o teu escritório, qual é o tamanho dele, a tua mesa, como que vai estar organizada. Imagina tudo antes, constrói tudo antes aqui, ó, na tua cabeça, porque essa visualização é muito, mas muito importante. Se é uma faculdade, se imagina já cursando com a bolsa de estudante, o material de anotações, andando pelos corredores, assistindo aula, lanchando no intervalo, já imagina tudo. E por que isso é importante? Porque só de imaginar isso, só de pensar que você já tem isso que você sonha, o teu corpo já vai disparar descargas de dopamina no teu organismo. E essas descargas de dopamina que te dão prazer, que te dão satisfação, elas vão fazer com que a tua percepção do caminho que sempre é árduo e difícil, que te leva até atingir a meta, ele vai ser uma ponte para você realizar o teu sonho, o teu desejo, e não apenas algo difícil, algo cansativo, algo que está te estressando e sugando as tuas energias. Então esse ato de imaginar vai tornar a caminhada mais prazerosa, mesmo sendo difícil. E essa ideia de visualizar, ela é muito forte. Para você ter uma ideia, o escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, usa ela para falar sobre fé, quando ele diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza do que não se vê. Ou seja, daquilo que já está aqui na tua cabeça e no teu coração antes de acontecer. A fé é aquilo que você já viu e ainda não tem. E você vê através do quê? Da imaginação. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é estratégia. E a estratégia no texto é clara. Deixar o passado para trás, mirar no alvo e ir atrás dele. A estratégia é ter um caminho para caminhar. É saber onde eu estou e aonde eu quero chegar. E por onde esse caminho vai passar. Então não basta ter clareza do que se quer. Tem também que se mapear quais caminhos me levam até onde eu quero chegar. Ou seja, se você está no ponto A e quer chegar no ponto B, esse caminho que eu estou me referindo é a rotina que você tem que criar que vai te levar até o ponto B. Porque não adianta você estar no ponto A, querer chegar no ponto B e criar uma rotina que te leve ao ponto C.
Não, você tem que criar uma rotina que te leve ao ponto B. No caso dos exemplos que eu falei há pouco, eu tenho que ler 10 páginas de um livro para fazer um resumo de 12 linhas e entregar amanhã às 10 horas da noite. Eu tenho que ver qual caminho eu vou seguir. Bom, eu vou ter que desligar meu celular, eu vou ter que não assistir aquela série que eu estou acompanhando, eu vou ter que entrar no quarto, fechar a porta, eu vou ter que avisar as pessoas da minha família que durante um tempo eu estou indisponível para bater papo, porque eu tenho essa tarefa para cumprir. Então você vai criar uma rotina ali para poder chegar lá. O que não pode é eu determinar uma meta. Eu tenho que ler 10 páginas do livro e tenho que entregar um resumo de 12 linhas até amanhã e pego e chamo todo mundo para sair. Aí quando eu volto, deito na cama e ligo a série e vou assistir. E na manhã, no dia seguinte, eu acordo e vou fazer qualquer outra coisa. E o dia vai passando, o tempo vai passando, óbvio, vai chegar na hora de entregar o resumo e eu não vou ter feito o resumo. Por quê? Porque eu estabeleci uma meta, mas criei uma rotina que me leva para longe dela. Não adianta eu falar que quero economizar R$200 durante 6 meses para poder jantar fora nos dias das minhas férias, se eu aumento os meus gastos, se eu duplico, se eu triplico os meus gastos. Se eu não conseguia economizar R$200 com meus gastos normais, se eu aumentar esses gastos, como que eu vou conseguir economizar? Eu fiz o quê? Eu criei uma rotina que me leva para longe daquilo que eu estabeleci. Isso vale para tudo na vida. Se você tem um ponto A e quer chegar no ponto B, a tua estratégia deve ser criar uma rotina que te leva até lá. Qual é a rotina que no texto bíblico? Eu quero chegar lá no alvo, então eu vou deixar o que ficou para trás para poder caminhar. É simples. Então, se o teu ponto A é estar onde você está e o ponto B, passar no Enem, você tem que montar uma rotina de estudos para conseguir passar. Se o teu ponto B é perder peso, a tua rotina tem que ser montada para você perder peso. Se o teu ponto B é ler mais a Bíblia, você vai ter que montar uma rotina que te permita ter um tempo para ler mais a Bíblia e por aí vai. Serve para tudo que você quer fazer. A estratégia tem que ser criar uma rotina que te ajude a chegar onde você quer chegar. Agora, se esse vídeo está te ajudando, te abençoando, eu te peço algumas coisas. Dê o seu like, aperta o botãozinho do like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e, se puder, compartilhe para que outras pessoas possam também chegar a esse conhecimento que você está chegando aí. Beleza? Combinado? Obrigado? Então vamos adiante. A terceira coisa que esse texto me ensina é que eu preciso de ação. Eu tenho que agir. Eu tenho clareza, eu tenho estratégia, agora eu tenho que agir. Eu tenho que andar, eu deixo as coisas que para trás ficam e caminho, eu me movo, eu ando, eu vou em direção ao meu alvo. E agir é diferente de se pôr em movimento, guarde bem isso. Se pôr em movimento é uma coisa, agir é outra. Eu vou te dar um exemplo. Se pôr em movimento é pegar um GPS, estudar um monte de rotas para chegar no objetivo, mas tá sempre sentado no sofá traçando essas rotas. Agir é traçar essas rotas e segui-las, pôr o pé no caminho. Se pôr em movimento é escrever 30 ideias para um livro. Agir é escrever o livro. Estar em movimento é estar sempre se preparando, sempre treinando, sempre buscando um conhecimento maior, mas sem nunca colocar aquilo na prática para funcionar. Então, faça seu planejamento, faça ali a sua estratégia, faça o que você precisa fazer, mas chega a hora que você precisa agir, porque a ação é super importante para você atingir as suas metas. Pare de esperar segunda-feira, pare de esperar pelo outro, pare de esperar o melhor momento, pare de esperar que tudo esteja alinhado para que você comece a fazer alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa? Faz agora, começa agora, não espera para amanhã, não espera nem para daqui a 10 minutos, o tempo é agora, seja lá o que for. Haja. Eu quero economizar dinheiro, comece agora. Eu quero uma dieta, comece agora. Eu quero ler mais a Bíblia, comece agora. Eu quero estudar a palavra de Deus, comece agora. Eu quero fazer qualquer coisa na minha vida que comece agora. Porque o que te faz avançar não é se pôr em movimento. O que te faz avançar é agir. Que Deus abençoe, fique com Deus. Tchau.